Doutor, eu procurei aqui o Sejusc porque no dia 15 de abril a doutora Thelma, até conheço a família dela, conheço ela, procurou a minha oficina. Você sabe que eu tenho uma oficina mecânica, né? E deixou o carro lá para fazer um orçamento. Era um carro que estava com um problema sério, já estava com 17 mil quilômetros rodados já, e ela não tinha feito nenhuma revisão. Isso traz para o motor uma série de problemas. Eu não vou entrar em detalhes porque não adianta, nenhum de vocês entende nada disso. Mas ela achou que era um problema e na realidade era uma coisa muito pior. E como nós temos uma relação, principalmente com o Pedro, que era meu amigo e é tio dela, nós tivemos uma relação de amizade durante muitos anos. Eu até abri uma exceção, peguei o carro dela e coloquei na frente dos outros. E aí examinamos o carro e fizemos um orçamento de R$650 para ela inicial. Mas eu expliquei a ela, eu falei, olha, isso é um problema, a gente ainda vai fazer um exame maior e pode ser que a coisa, dependendo do problema, a gente possa ter que aumentar. Era só um engasguinho. Era um engasguinho? Não, só um engasguinho. Ele era um engasguinho, mas era o que eu falei para a senhora se lembra bem. Era um engasguinho no primeiro exame, mas motor a gente nunca sabe o que tem dentro. A gente abre e, dependendo do problema, eram 17 mil quilômetros rodados sem nenhuma revisão. Não tinha trocado uma gota de óleo ainda. Quando a gente abriu, aí que era o problema. Tivemos que trocar óleo, trocar o filtro de ar, nunca tinha trocado. As velas já estavam todas desgastadas. Tivemos que mexer nos pneus, fizemos cambagem, calibramos os pneus, fizemos uma série de coisas. O carro sujo por baixo, o carro nunca tinha visto uma gota d'água. Mas isso tudo só foi verificado no nosso exame mais aprofundado que nós fizemos depois. Mas na primeira vez eu falei para ela que o orçamento era 650. Ela deixou o carro e, como eu falei para o senhor, ainda em nome dessa amizade nossa, eu botei o carro dela na frente dos outros. Eu tinha mais 3 carros e eu fiz o pessoal parar para poder atender a doutora Thelma. E aí o preço dobrou. Então, lembra que nós combinamos... Não dobrou não, meu senhor. Só um segundo. Ouvir sem interrupções, isso é muito importante para o processo. Podemos fazer assim? Sim. Tá bom. Não dobrou não. Foi 650. Depois que nós fizemos toda a mão de obra, nós trocamos tudo, foi para 1.200. Isso não é triplicar. Então... E aí, quando ela voltou, eu não estava na oficina. Na primeira vez que ela voltou, eu não estava na oficina e eu estava com problema de saúde na minha família. Eu tenho uma irmã que está com câncer. E aí tinha ido ao hospital visitá-la. E aí, durante a visita, eu não deixei o telefone ligado, obviamente. E aí... deixei com o Francisco. Francisco é um gerente meu que está comigo há mais de 12 anos, uma pessoa de confiança. Francisco, então, conversou com ela e ele me contou que ela ficou brava. Xingou o Francisco, disse que ia voltar, que ia fazer acontecer. Eu já achei aquela coisa meio estranha. Okay. Mas, enfim, em nome da amizade, a gente acaba relevando. E aí, no dia seguinte, ela voltou, e de fato ela estava brava. Mas falou um bocado de coisa, me chamou de trambiqueiro. Essa é a parte que eu não gostei. Porque se tem uma coisa que a gente, na família, aprendeu a fazer, é o serviço bem feito, é o serviço direito. E aí vem uma pessoa que não entende nada daquilo que está falando, chamar a gente de trambiqueiro, aí realmente o sangue subiu. E eu falei também um bocado de coisa para ela, até devo ter exagerado um pouco. Mas é demais, assim, você ter 17 anos de trabalho e de repente vem uma pessoa aí colocar isso tudo em xeque só por causa de um orçamento, de um
serviço besta desse, serviço de R$1.200, querer acabar me chamando de trambiqueiro na frente dos outros clientes. Imagina gritando na oficina. E aí realmente o sangue subiu. Eu confesso ao senhor que eu tive vontade de partir para cima dessa mulher, mas felizmente eu me segurei. Até porque a gente estava vivendo um drama em casa e de ficar um pouco mais nervoso mesmo. Mas basicamente é isso. Ok. Tem algum outro ponto? Não, outro não. Eu acho que para mim esse ponto dela ter me xingado, isso para mim é o principal. Ok. Doutora Thelma. Eu nem sei por onde começar, né? Assim, eu acho que tem trambuque. Porque o carro estava enguiando e para mim era uma coisinha muito simples, né? Uhum. Ele só me atendeu a primeira vez. Nunca mais encontrei o rapaz. Essa que é a... Quando eu queria falar com ele, aliás, ele fez um pedacinho de papel. Achava que era 600 e alguma coisa. Um pedacinho de papel sem significado, assim... Ok. Que ele podia mudar depois, que não tinha valor. Não era recibo, não era... Sei lá, não era um bloquete profissional. E eu tenho boas referências do trabalho do passado. Ok. O meu tio Pedro levou toda a família para ele. Toda a família, qualquer coisa, leva lá que o Plínio resolve. Ele avalia carro quando a gente queria comprar. A gente não precisava mandar fazer revisão de carro novo, era com ele. Ok. Então, assim... Carro novo, sim, mas a senhora deixava o carro... Plínio, desculpe. Eu acho... Lembra que a gente combinou que vamos ouvir sem interrupções? Porque o carro dela não estava novo, doutor. Pelo amor de Deus, 17 mil quilômetros sem fazer uma gota. Para a mediação é muito importante que a gente ouça sem interrupções. Ser ouvido significa ser levado a sério. Né? Percebeu que eu fiz de tudo para que você fosse ouvido sem interrupções. Eu tenho que fazer isso em relação a ela. Tá certo. Posso contar com a sua cooperação? Tá bom. Pode ser? Obrigado. Doutora Thelma, desculpe. Então veja, eu compreendo que ele construiu a oficina, que era uma biboquinha, hoje é uma grande oficina, ele é um grande profissional, hoje ele não me atende mais, quer dizer, ele ficou tão importante que ele não atende mais. Aí fica mandando um tal de Francisco. Uhum. E o gerente não sabia muito bem o que era a coisa, mas achava que já tinha sido feito o serviço, não sabia bem, achava que precisava calibrar pneu, precisava balancear, precisava aliar não sei o quê. Finalmente ninguém me falava do engasgo. O que é que o carro tem que engasga, né? E aí depois que 2 dias de trabalho, correndo para o hospital para lá e para cá, e ninguém acha o Plínio, e o Francisco não me recebia como eu gostaria. E meu tio já faleceu, quer dizer, eu não tinha nem como reclamar para o tio. Que no passado eu iria no meu tio e o tio daria um aperto nele. Eu acho que ele realmente ficou cabalacheiro. Né? Trambiqueiro, qualquer coisa parecida com isso. Não sei o que é, mas é assim. E aí o que aconteceu? Eu cheguei na oficina, com 2 dias de andando de táxi para lá e para cá, correndo para os hospitais, peguei a chave e fui embora no carro. Tirei o carro do pátio, fui para casa. Pronto. Resolvi meu problema. Agora eu não sei o que ele vai fazer. Não estou a fim de pagar nada, só os R$600. Se é que é 600. Não sei quanto que é. Ok. Mais algum ponto? Não. Acho que é isso. É isso? Bom, Plínio, doutora Thelma, deixa eu ver se eu ouvi corretamente o que narraram. Tá? Basicamente, me parece que os dois tinham uma relação já há algum tempo bastante positiva, que tinha laços familiares bem estabelecidos, era uma relação de muita valorização recíproca. Sim. Então, me parece, Plínio, que você valorizava muito a família da doutora Thelma, e não só como clientes, mas como, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que eram clientes e amigos, aquele misto. Né? E, doutora Thelma, me parece que a sua família também tratava como se fosse, entre aspas, o médico de carros da família. Com certeza, né? Com certeza. Me parece ainda que os dois, então, tiveram uma situação em que, mais uma vez, o carro foi levado à oficina, né? Houve uma série de comunicações que não realizaram os interesses que os dois têm. Me parece que os dois têm interesse de se sentirem respeitados, se sentirem valorizados.
esclarecerem os valores do conserto, pagar um valor justo e cobrar um valor justo, é isso? Né? Ainda ser bem atendida e atender muito bem, né? Me parece que ainda manter essa imagem positiva perante a família e manter o vínculo da família perante a oficina, principalmente ouvi várias vezes o discurso de agora ele não está mais dando aquele atendimento todo especial, então quer dizer, gostaria de ter tido ou manter aquele atendimento todo especial. Aqui me parece que nós teremos algumas questões a serem ultrapassadas. Uma delas é a questão da comunicação, né? Como foi a comunicação no momento daquele ruído, né? daqueles pontos. Né? Além disso, a questão do carro, né? Do valor, né? E principalmente dentro desses interesses que eu já narrei, basicamente pagar um valor justo, né? Cobrar um valor justo, né? Eu quero ser atendida por ele. Ser atendida por e ele, não pelo Francisco, dar um excelente atendimento. Né? O Francisco está lá para isso, ele é gerente. Agora, desculpe, Plínio, eu entendo que essas questões, eu entendo conta da oficina. Eu entendo que essas questões são muito importantes para os dois. Né? E quando a gente ouve um tipo de interrupção, a gente ouve exatamente com essa questão. Olha, se mesmo com a advertência de, olha, por favor, não interrompam, há interrupção, quer dizer que para você isso é muito importante. E eu respeito isso. Né? Agora, para a mediação também, principalmente porque a gente está tentando estabelecer alguns parâmetros de trabalho. Né? E o que eu estou vendo aqui são aspectos positivos do que aconteceu. Então, a doutora Thelma quer ser atendida por você porque ela te valoriza como pessoa. E ela confia em você. Tá? Então, acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o que aconteceu, né, os valores e, naturalmente, alguns outros aspectos. Mas, na essência, né, o que eu ouvi do que aconteceu está dentro dos parâmetros que vocês narraram? É por aí? Eu só não entendo como é que uma pessoa que diz que tem respeito pela outra me trata como ela me tratou. Ótimo, então você gostaria de entender um pouco melhor o que aconteceu. Mas ainda volto perguntando, Plínio, dos fatos que eu narrei, é mais ou menos por aí? O resumo é isso mesmo? Mais ou menos. Doutora Thelma? Mais ou menos isso. Ok. Fora o preço que mudou. Tudo bem. O preço é o que menos nessa história. Ela está preocupada com o preço, está preocupada com um negócio que não tem preço. Plínio e doutora Thelma, vamos fazer o seguinte, acho que nós já estamos fazendo alguns bons progressos. O primeiro ponto é conseguir entender o que está acontecendo e principalmente entender o que está acontecendo de uma luz neutra, talvez não positiva ainda, mas pelo menos neutra. Os dois estão muito aborrecidos por um motivo básico, porque se importam muito com algo. Me parece que a gente vai precisar explorar isso com um pouco mais de detalhe. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de interromper para começar com as sessões individuais.